Olá, saudações em seu coração maravilhoso. Você já ouviu falar essa história de multiverso, de universo paralelo? E ainda mais, então, uma história mais louca ainda, que é a possibilidade desses multiversos ter alguma relação com os sonhos, a projeção da consciência, né? Bom, não sei, talvez seja um assunto super estranho para você, né? Bom, inclusive, se você quiser saber mais, tem alguns vídeos aí que eu já falei sobre isso, né? Sobre projeção da consciência, sobre realidades paralelas, né? Que é um assunto que abrange tanto para a física quântica como a cosmologia, né? A astrofísica, né? Tem várias teorias que defendem isso, né? Bom, falando assim bem rápido, né? A teoria dos universos, dos multiversos, né? Defende que se o universo de fato ele for infinito, como tudo indica que é mesmo, aliás tem provas, né, disso, né, podemos dizer, se é infinito, pela lógica, vai haver versões infinitas, inclusive do nosso próprio universo. Sei que é uma coisa meio louca isso, né? A Googleplex de distâncias deve ter o universo. Mas também dentro da física quântica, né, quando se fala, né, nessa coisa das probabilidades, quando um elétron ele não tem um local fixo específico, né? Inclusive tem aquele físico, né, Hugh Everett, né, ele falava que, aliás, ele deixou isso como uma especulação, né, como uma possibilidade de dos átomos existirem, né, em todas as possibilidades. Mas eu sei que isso aqui é um assunto super complexo, eu não vou me adentrar nesses detalhes não, tá? Inclusive eu posso fazer depois um vídeo mais é, é, assim detalhado sobre esse assunto, que é um assunto realmente incrível, né? E outro assunto é a projeção da consciência, que é não sei se você sabe, né? É aquilo que é também chamado de sonho consciente, né? Sonho lúcido, né? Você já teve, não sei se você já teve esse tipo de sonho, né? Você de repente está sabendo que você está dormindo, né? Tem pessoas que se chegam a se ver dormindo, eu nunca me vi. Eu já vi aquela coisa lá que se chama cordão prateado, né? Esse eu já vi uma vez. Mas não cheguei a ver meu corpo. Eu vi aquela coisa lá saindo assim com o meu umbigo, assim. Isso há muitos anos, né? Mas só foi uma vez, depois eu não vi mais. Aí, como é que se diz? É realmente uma sensação fantástica, né? Isso eu tenho desde a minha infância que eu tenho essa experiência. É, e quase todo mês eu tenho três ou quatro, às vezes tem semana que eu tenho até mais, né? Essas experiências, né? E aí, e são experiências realmente intrigantes, elas são, aliás, para ser bem sincero, são incríveis, né? É tanto que no dia seguinte a gente fica bem inspirado, fica motivado, a energia é outra, né? Parece que o sonho é bem, né? Você amanhece mais disposto, né? É muito bom, eu acho fantástico. E as minhas projeções são espontâneas, eu nunca. É raro eu fazer um exercício para fazer uma projeção da consciência. Que tem, né? Eu estou usando o termo projeção da consciência, que é o termo que é utilizado pela conscienciologia, né? O pessoal que estuda aí a projeciologia, a conscienciologia de Valdo Vieira, enfim. Mas tem vários nomes, chama de viagem astral, chama de, né? Tem outros nomes, né? Enfim, isso não é uma coisa nova, isso acontece há milênios, né? E pessoas, né? Várias pessoas têm relatado, né? Como que é essa experiência. Bom, aí com relação às minhas experiências, é, é interessante que algumas minhas eu me lembro inclusive dessa história dos universos paralelos, porque eu já vi algumas pessoas comentarem, né? Que as experiências, né, da projeção da consciência, que é essa coisa do fora do corpo, né, elas são visitas a universos paralelos. Seria como a consciência acessar esses universos, essas versões. Né. E aí eu já tive várias experiências que eu estava consciente de estar em outro universo, sim, né, até de dialogar, de conversar com as pessoas. É uma coisa, assim, é coisa louca, né? Mas é fantástico. E aí eu fico me perguntando, será que isso é uma coisa real mesmo, né? Será que isso é... Eita, deixa eu só desligar aqui, eu tô fazendo um chazinho aqui. É, é, será que isso é real? Será que é uma coisa da nossa cabeça, né?
Olha, eu, para ser bem assim, aliás, sinceramente, é duvidoso. Eu não posso assumir. Se eu quero acreditar com todas as letras, para mim seria fantástico se eu tivesse provas concretas de que aquela experiência realmente ela é totalmente real, né? Porque na minha experiência se mesclam elementos, né? Ontem mesmo eu tive uma bem interessante, eu tive uma experiência, pronto, eu vou contar a minha projeção que eu tive ontem. Eu estava lá, que eu morei em João Pessoa, eu estava lá em João Pessoa, num determinado bairro lá, né, que minha irmã morou lá, né, que é o bairro de Mangabeira. E eu lembro que nesse período ela estava lá, e o local era muito parecido, mas não era lá, mas era parecido como se fosse lá. E eu lembro que eu saía pelas ruas volitando, assim, né? E eu, para controlar meu movimento, né? Aí eu resolvi, assim, girar as mãos, né? E aquilo ali me dava uma direção para ir para um determinado lugar. E quando eu cheguei, assim, num mercado, tipo um mercado tem lá, mas não era lá, era bem parecido, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu me tive a ideia, poxa, então será que já que eu estou aqui, será que eu vou para o futuro? Eu queria ir para o futuro. Aí eu de repente eu entro tipo assim, num portal, né? E aí quando eu vejo eu tô dentro de uma. Eu apareço numa cidade, um lugar totalmente. Que eu nunca tive nesse lugar, um lugar super esquisito. Era de manhã. Aí eu entro numa casa, assim, tipo um apartamento, né? Era de pessoas modestas, não era uma casa, muito pobre, mas também não era uma casa. Né? Era um apartamento simples. E tinha um casal de idosos, né? E eu chegava lá e dizia, olha, eu estou vindo, eu estou projetado, estou dormindo em outro lugar. Tipo assim, eu não lembro bem o diálogo assim, mas era algo assim. Não sei se era esse mesmo o diálogo. Sei que eu conversava algumas coisas com ele. Depois que eu conversei, que eu não lembro, aí quando eu fui sair, eu perguntei, né? Que ano é esse aqui? Aí o pessoal falou, né? Acho que foi a senhora que falou. Era um pessoal assim, bonitinho, um casal bem bonitinho, né? Idoso. Não, a gente tá em 1933. Agora isso aí eu lembro. 1933, ué, eu fui pro futuro, eu fui pro passado, então. Né? E aí eu acordei, aí depois teve outras projeções lá, né? Eu fiz outra projeção em outro lugar, depois eu conto para não ficar muito longo. E aí eu fiquei pensando, né? Caramba, porque quando a gente está lá, quando a gente está projetado, é tão real como está aqui. Eu não sei se você já teve essa experiência, se você tem essa experiência constante, se você tem mais sofisticada do que eu. Tem gente que consegue até ver o que está do outro lado, mas parece que não é 100% de exatidão, não, mas chega perto. Por quê? Porque se realmente isso for realmente uma visita a uma realidade paralela, ela é paralela, ela não é igual. Ela não é igual. Porque seriam umas possibilidades, né? Então, assim, como eu não tenho esse controle, eu não sei como, de repente eu quero, como se fosse mudar de canal, de repente eu sou jogado numa história. Geralmente é assim, minhas projeções são espontâneas, né? Então, e aí eu fiquei perguntando, mas será que isso também pode ser uma construção da própria memória? Pode ser também. Mas só que agora isso aqui eu não posso assumir, eu não assino embaixo de que isso aí realmente é uma visita a uma realidade paralela, onde estaria ali, né, próximo ali, regiões parecidas onde eu estive, ou se eu voltei no passado, enfim. Com certeza o casal não era minha avó, não era meu avô, era diferente, enfim. E pelo que eu saiba, meu avô não morava em apartamento, nem nada, né, enfim, nem do minha mãe, nem do meu pai. Mas o curioso é que o nível de realidade quando você está projetado é muito grande. E vem aquela pergunta, e se eu não me acordasse? Se eu não viesse, se eu não estivesse aqui, onde eu estaria? Mas eu acho que é prudente a gente pensar que é uma possibilidade muito incrível. Eu estou pesquisando, eu estou estudando isso. Eu quero cada vez mais que eu possa, né, ter mais experiência sobre isso, aprofundar meus estudos, minhas pesquisas, para que não caia naquela coisa de forçar a barra.
né? De você ter só convicção de que isso é real, mas não tem prova. Eu quero prova. Prova real, eu acho que isso é interessante que aconteça. E como é que acontece a prova? Quando você tem fé. E quando é que você tem fé? É quando a coisa é certeza. É a mesma coisa que se eu fosse pegar esse copo aqui e soltar esse copo. Se eu soltar, eu sei que ele vai cair. A certeza é tão grande que ele vai cair, né? Claro que no mundo da projeção, esse copo poderia até voar, dependendo da realidade. Tem realidades que eu já fui em projeção que as coisas são bem rígidas, que nem a nossa, que eu não consigo nem volitar. Mas eu toco, eu sinto, eu cheiro, é tudo muito real, né? Enfim, mas é interessante a gente aprender com a ciência. A ciência é muito boa porque ela é muito íntegra. Não dá para a gente cair nas nossas paixões, a gente ficar ali e assumir com todas as letras que é assim, que é assado. Tem que pesquisar. Tem que pesquisar. No meu alcance eu ainda não tenho uma certeza. Se eu dissesse isso, eu estaria me enganando, não é nem enganando as pessoas, me enganando. Né? Eu acho que eu quero realmente me apoiar numa coisa verdadeira, sólida mesmo. Mas não por isso que eu também vou me tornar um materialista e duvidar de todas as questões, não. Mas a gente tem que colocar isso como pauta, tem que pesquisar. E eu quero cada vez mais. Cada pesquisa, cada viagem dessa que eu faço, eu fico, alimenta, porque o que acontece? Eu passo 24 horas por dia, né? Aliás, quando a gente está dormindo, não, mas bota aí várias horas do dia, não sei quantas, pelo menos umas 16 horas, né? Com tudo ligado nos sentidos, né? Nesse formato aqui. E minhas projeções é algo em torno de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, acontece 4 vezes ao mês. Não são suficientes para dizer que essa aqui é real e essa que eu estou vivendo não é real. Seria desonesto, né? É importante que a gente, pelo menos para mim, né? Para outras pessoas podem assumir, mas eu não assumo. Eu gostaria, para mim eu soltaria fogos, né? Inclusive eu estou até esperando também, né, fazer mais experiências, ter mais consciência para poder fazer pesquisas mais contundentes. E também está avançando aí também as pesquisas aí com as ondas gravitacionais, eu não sei como é que vai ser aí, até para ter mais pistas, ter mais evidências sobre essa pesquisa dos universos paralelos. E pode ser que essa viagem da projeção não tenha nada a ver com universos paralelos, né, que aquele déjà vu, né, também não tenha nada a ver, mas pode ser que seja, porque a nossa consciência tem definição. E é isso aí a crença, a minha crença, e é o que eu torço que seja, é que de fato, né, que seja realmente algo que a nossa consciência, que seja real mesmo, que sejam experiências que a gente esteja migrando. Eu não duvido que seja uma migração para uma realidade paralela, né? Mas a gente também, como eu falei, não pode se enganar, né? Então, eu não sei o que você acha disso, né? Se você acha isso interessante, deixa aí teu comentário, né? O que você fala sobre isso. Eu não te prometo responder, eu estou várias vezes para responder, ontem mesmo eu respondi alguns, mas comenta aí, fala, sempre é bom, né, a gente trocar essas ideias, né? E aí, inclusive também, se você gosta desses conteúdos, tem afinidade com esses conteúdos, bom, assim, deixa aí teu like, se inscreve aí no canal, que é sempre bom, né, pra gente divulgar essas questões, né, ligadas à consciência, à saúde, né? Essas coisas são maravilhosas, eu sou encantado com essas coisas, por isso que eu gravei esse vídeo aqui. Então, olha, um grande abraço, uma boa noite, muita luz, saudações e uhul!